Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 22 de outubro. Eu sou o Patrick e toco a conversa junto com você. No episódio de hoje, escutamos o companheiro Daniel Valença, vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte, que fala sobre a situação política no Equador e faz um panorama sobre a América Latina. Magnus Henry, doutorando em Direito e assessor parlamentar, comenta o relatório final da CPI da Covid no Senado. A companheira Daniela Matos, da Direção Nacional da Tendência Petista Articulação de Esquerda, fala sobre as candidaturas e chapas inscritas à disputa das secretarias setoriais do PT. E a companheira Adriana Souza, professora de História em Belo Horizonte, fala sobre as lutas ambientais no estado de Minas Gerais. Pessoal, começamos a edição de hoje do podcast falando do tema Auxílio Brasil, o programa anunciado há meses por Bolsonaro em substituição ao Bolsa Família e que até agora não foi implementado. Quando o Bolsonaro anunciou o programa, nós conversamos aqui no podcast, na edição número 190, do dia 20 de agosto, com a ex-ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome no governo Dilma, Tereza Campelo. Ela ratificou a análise de que o Auxílio Brasil, como anunciado, se tratava de um desmonte do Bolsa Família e de um ataque à política de combate à pobreza. De agosto até agora, o governo Bolsonaro não conseguiu emplacar o programa. E nas últimas semanas, o debate sobre ele cresceu. Cresceu porque esse programa é uma das apostas do bolsonarismo e seus aliados. Por um lado, para acabar com o Bolsa Família, destruindo um dos mais importantes legados dos governos do PT. Por outro, tentando criar um programa que tente causar impacto político semelhante àquele que causou o auxílio emergencial, que foi capitalizado pela direita e por Bolsonaro e que elevou a sua popularidade. Acontece que, como esse programa efetivamente não vai entregar o que promete, pois deixará milhões de pessoas que hoje recebem o auxílio emergencial de fora, além de não ter garantia de continuidade ou critérios bem definidos, Bolsonaro quer passar por cima disso, anunciando um valor que aparenta ser maior que o do Bolsa Família e o do auxílio emergencial. No entanto, para garantir esse valor que tem sido dito que é de R$ 400, o governo teria que furar o teto de gastos, aquela medida criada no governo Temer que congelou investimentos e gastos públicos. Isso gerou uma disputa em setores da direita. Vamos lembrar que a PEC do teto de gastos, depois convertida em emenda constitucional, foi um dos maiores ataques e um dos primeiros do governo neoliberal golpista de Michel Temer, no que dizia respeito a impedir que o Estado brasileiro pudesse investir por 20 anos, por exemplo, na educação, na saúde pública. Tudo isso porque se dizia que o país não tinha dinheiro e que era uma irresponsabilidade investir na educação, na saúde, porque isso era um gasto público e, portanto, tinha-se que ter um teto. Faziam aquelas analogias de que não se pode gastar mais do que se arrecada. Mas isso sempre foi uma grande mentira dos neoliberais. Afinal de contas, esse teto sempre teve dois objetivos. Primeiro, implantar uma política efetiva de austeridade. Mas segundo, servir como uma defesa neoliberal, caso em algum momento do futuro a esquerda pudesse retomar o governo, para que não pudesse fazer investimentos públicos, muito menos fazer políticas de desenvolvimento ou de combate à pobreza. Esse sempre foi o objetivo do teto, que efetivamente nunca existiu da direita. E é exatamente disso que se trata agora. Ao se falar em furo do teto, o que a direita está fazendo é simplesmente garantir que o que eles querem fazer seja feito, porque esse teto foi criado não para eles. Esse teto foi criado contra o povo e para impedir que a esquerda, em qualquer momento, pudesse voltar a governar em favor do povo.
De tal forma que nesse debate nós temos que identificar qual que é o principal e o real problema, que é o desmonte, o fim do Bolsa Família, o fim de um programa estrutural de combate à pobreza e a criação de uma medida que tem o único objetivo de ser uma boia de salvação do governo Bolsonaro. A esquerda tem um debate importante a fazer pela frente. Evidentemente, não podemos fazer qualquer tipo de defesa dessa política neoliberal e de austeridade que é o teto de gastos, um negócio que tem que acabar. Porque o que nós temos que defender é investimento público, distribuição de renda de forma estrutural para combater a pobreza. É isso que a gente tem que fazer no governo e temos que fazer isso contra a direita, contra o teto de gastos e contra a política econômica neoliberal de Bolsonaro e de seus aliados. Portanto, ganha ainda mais importância a defesa do fim do governo Bolsonaro e da mudança dessa política econômica. A nossa defesa da geração de empregos, da distribuição de renda, do combate à fome e à pobreza de forma estrutural e a nossa defesa do programa Bolsa Família. E dito isso, a gente escuta agora o companheiro Daniel Valença, vice-presidente do PT do Rio Grande do Norte, que fala sobre a situação política no Equador e faz também um panorama sobre a situação na América Latina. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Olha, Patrick, no Peru, o Pedro Castilho deu uma guinada ao centro com seu novo gabinete, tirando a proeminência do Peru Libre e também de pautas como a Constituinte. Porém, logo após, nesta semana, foi surpreendido com uma regulamentação da questão de confiança, prevista nos artigos 132 e 133 da Constituição. A questão de confiança é um mecanismo pelo qual o Poder Executivo ele pode consultar o Congresso sobre um tema que entenda ser conveniente e se conta com o apoio do Congresso para desenvolvê-lo. Se porventura a questão de confiança não for aprovada, se ela for censurada, ela leva junto a derrubada do Conselho de Ministros. Se porventura essa derrubada ocorrer por duas vezes, há a possibilidade do presidente dissolver o Congresso e convocar novas eleições legislativas. E o que diz a regulamentação que a maioria do Congresso peruano aprovou? Que a questão de confiança ela só pode ser levantada caso se refira a matérias de competência do Poder Executivo relacionadas diretamente a este poder. Ou seja, não se encontra dentre as questões de confiança as relativas à aprovação ou não de reformas constitucionais que afetem procedimentos, competências do Congresso e outros organismos constitucionalmente autônomos. Ou seja, Patrick, em resumo, Pedro Castilho deu uma guinada ao centro para tentar algum grau de governabilidade. Com isto, rachou a esquerda, rachou parte de sua base e agora a maioria parlamentar de direita consegue atacá-lo mais uma vez e novamente deixar o governo de mãos atadas. Na Bolívia, Patrick, está dando muita repercussão a divulgação do plano da ditadura Guanhês, logo após Lúcio Arce, do MAS e PSP vencer as eleições presidenciais, do seu plano de contratação de mercenários para assassinar o presidente eleito. A gente já tinha antecipado esse assunto aqui no podcast alguns meses atrás, como duas empresas norte-americanas situadas em Miami com vínculo com terroristas cubanos de extrema-direita, a Counter Terrorist Unite e a Silver Corp. Nós já tínhamos divulgado como elas tinham envolvimento direto na tentativa de invasão mercenária que houve na Venezuela, que foi derrubada pelas Forças Armadas e por pescadores venezuelanos, mas também a participação no assassinato do presidente do Haiti, evento recente, e essa tentativa de contratação para atuação na Bolívia, mas que acabou não se consolidando. E a Bolívia ainda segue tendo como pauta o golpe de Estado de 2019, a ditadura de Rainha Inês. Neste momento,
No dia 19 de outubro começou uma marcha de vítimas da violência da ditadura e vão de Oruro até La Paz, ao redor de 190 quilômetros a pé, e exigem justiça para as 37 pessoas assassinadas nos dois massacres que aconteceram em seu governo, os mais de 500 feridos e os mais de 1.800 presos políticos e ou torturados. Do outro lado, a direita boliviana reforça a campanha de que Jeanine Áñez é uma presa política. Patrick, na Argentina, após a derrota nas prévias, o governo de Alberto Fernandes tem determinado congelamento de preços, uma cota em relação à exportação de carne para manter o preço interno da carne, aumento do salário mínimo, enfim, é um conjunto de 15 medidas econômicas e sociais para tentar recuperar o apoio popular, bem como e principalmente a busca por negociar a dívida junto do FMI, já que o FMI impõe uma austeridade fiscal e torna-se muito difícil mudar a rota da política econômica sem alterar a relação com o Fundo Monetário Internacional. Patrick, para finalizarmos, no Equador, o presidente banqueiro, o Guilherme Lasso, depois de ter decretado o estado de exceção, agora eleva ainda mais a tensão no país. Estão acontecendo marchas contra o governo, suas reformas neoliberais, também há manifestações em defesa do governo, né, manifestações da direita, e, para além da medida de estado de exceção, que permite uma proteção, né, a militares para agir, enfim, praticar crimes, entre aspas, dentro da lei. A novidade agora é que o Guilherme Lasso, também aí acuado, né, com a denúncia do seu aparecimento na lista dos beneficiários da investigação do Pandora Papers, na novidade agora é que esse governo tenta ameaçar o parlamento, onde ele não tem maioria, de um mecanismo previsto na Constituição de 2008, denominado de morte cruzada. Ou seja, se os opositores, se a maioria do parlamento se colocar contra as reformas neoliberais que ele pretende passar, ele poderá dissolver o parlamento e o Conselho Nacional Eleitoral convocar novas eleições gerais, inclusive para presidente. Enquanto não ocorrer as eleições, ele seguiria sendo o presidente e participaria também no novo pleito. Para concluir, Patrick, é interessante como no caso do Equador e do Peru, amplos setores que se pretendem de esquerda ficaram em dúvida se deveriam apoiar publicamente, defender as candidaturas de Andrés Arauz e a candidatura de Pedro Castilho. Os argumentos eram variados, mas todos circulavam ao redor da perspectiva de que não seria uma esquerda real, uma esquerda que respeita as diversidades, uma esquerda do século XXI. E aí, de um lado, no Equador, essas pessoas passaram o pano para um banqueiro autoritário que está instituindo, né, a violência organizada no Equador nesse momento contra o povo equatoriano. Do outro lado, passaram o pano para Keiko Fujimori, simplesmente filha de Alberto Fujimori, um ditador do período neoliberal que, durante o seu governo, desenvolveu, dentre outras políticas, a esterilização forçada de mais de 350 mulheres indígenas originárias. Então, fica aí a reflexão sobre como que o campo da esquerda enxerga seus dilemas, suas contradições e também as encruzilhadas que nós temos pela frente neste momento agora de crise do capital, de crise econômica, política, social e sanitária na região e de um enfrentamento com a direita e a extrema-direita na região muito mais firme do que foi no início desse século. É isso, Patrick. Forte abraço. Até a próxima. Valeu, Daniel. Obrigado, companheiro. E a gente escuta agora o companheiro Magnus Henry, que é doutorando em Direito e assessor parlamentar. Já comentou para a gente em várias edições de podcast sobre o andamento da CPI da Covid. E hoje o Magnus comenta o relatório final da CPI apresentado essa semana. Opa, Patrick! Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança Vermelha. Finalmente estamos chegando nos últimos momentos da CPI da pandemia.
A apresentação do relatório da CPI é um capítulo importante na história desta pandemia aqui no Brasil. O relatório traz um diagnóstico do tamanho da perversidade que foi cometida pelo bolsonarismo durante a pandemia, do quão criminosa foi a gestão da pandemia pelo presidente Bolsonaro. No relatório de Renan Calheiros, está registrada a atitude de deboche do presidente diante de nossas perdas, das perdas sentidas por várias famílias do povo brasileiro. Lá também estão compiladas as provas de que o governo se aliou ao vírus e fez de tudo para boicotar o combate à pandemia. As provas de que, em uma atitude de perversidade, o presidente decidiu transformar o projeto de deixar o povo brasileiro morrer em uma estratégia eleitoral. No relatório estão descritas todas as maracutaias promovidas pelo bolsonarismo para transformar a aquisição de vacinas em uma operação de enriquecimento ilícito dos amigos de Bolsonaro. Estão listadas todas as provas de que o governo federal fez do negacionismo uma política pública ao tentar fazer propaganda contra as medidas de isolamento, contra máscaras e contra vacinas, ao mesmo tempo que propagava medicamentos ineficazes e perigosos para a saúde pública. Também está descrito como o bolsonarismo, sob comando do presidente, se estruturou em uma rede de mentira para potencializar os discursos falsos que tentavam legitimar as atitudes perversas de Bolsonaro. Porém, o documento não pode ser apenas isso, uma documentação sobre o que aconteceu durante a pandemia. Omar Aziz, o presidente da CPI, quando mencionou o relatório, disse que certamente ele servirá de base para muitas dissertações e teses. Eu não tenho como discordar do senador. Certamente será. Mas chega a ser um escárnio que o presidente da CPI exalte esse futuro provável do relatório. Estamos falando sobre crimes cometidos em desfavor de mais de 600 mil vidas. Não é possível que um documento desse tenha como seu maior feito servir para universitários conseguirem diplomas de doutorado e mestrado. E os senadores cometeram alguns atos que não ajudam muito para que o relatório seja algo mais que isso. E esses atos não estão na controvérsia sobre os tipos penais escolhidos para os indiciamentos dos culpados por esse desastre que foi a pandemia no Brasil. Afinal, o relatório, além de uma compilação de provas, é apenas uma sugestão de medidas a serem tomadas. Ninguém está vinculado aos tipos de crimes identificados pelo relatório da CPI, mas sim aos fatos ali comprovados e descritos. Os atos problemáticos cometidos pelos senadores são basicamente dois. O primeiro, a recondução de Aras para cumprir mais 2 anos de mandato de Procurador-Geral da República. Em meio aos trabalhos da CPI, os senadores tiveram a chance de responder à blindagem que Aras tem garantido à política de morte de Bolsonaro. E eles desperdiçaram, quando aprovaram a recondução de Augusto Aras. E isso está obrigando a CPI a montar estratégias para responder a uma eventual passada de pano da PGR aos crimes cometidos pelo bolsonarismo no poder. Ora, se duvidavam que o PGR iria cumprir o seu papel quando recebesse o relatório, por que aprovaram a sua recondução? Ao mesmo tempo que a CPI monta estratégias para agir de forma suplementar à inação de Aras, a PGR já começou a indicar, por meio de colunas de jornais, de que adotará estratégia do deixa disso. Vai adotar a estratégia do deixa disso. O segundo ato foi, na verdade, uma omissão. A ausência do reconhecimento da responsabilidade do partido militar no desastre que foi a pandemia. Enquanto não faltam patentes nesse governo desastroso, enquanto não faltaram patentes no esquema de superfaturamento de vacinas, no relatório é difícil encontrar qualquer menção ao papel do partido militar nesse desastre. A CPI repete o erro que já cometemos na redemocratização ao nos submetermos às ameaças do partido militar. Não o responsabilizar pelos problemas que estamos enfrentando hoje permite que ele continue ameaçando a nossa democracia. Diante desses erros dos senadores, a única chance que temos de não transformar esse relatório em um mero registro do morticínio é se nos esforçarmos para mobilizar o povo contra esse governo. Só o povo na rua vai transformar esse documento de uma fotografia em um potente documento de enfrentamento ao genocídio e ao fascismo. Valeu, Magnus. Obrigado, companheiro. E, gente, a companheira Daniela Matos, que é da Direção Nacional da Tendência Petista Articulação de Esquerda,
fez para a gente um resumo sobre as candidaturas e as chapas inscritas para a disputa das secretarias setoriais do partido. E é o informe da Dani que a gente escuta a partir de agora. Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança Vermelha. Eu estou passando aqui hoje para fazer um apanhado sobre as chapas e as candidaturas inscritas para os encontros das secretarias nacionais do PT. É importante lembrar que essas inscrições foram feitas no dia 20, mas houve uma dilação do prazo para inscrição das chapas e candidaturas para as coordenações setoriais, que se acaba hoje. Então, nesse momento, a gente tem só os informes sobre as secretarias. Então, vamos lá. Na Secretaria Agrária, se apresentam 4 candidaturas, sendo uma da E, uma da RS, Resistência Socialista, uma da EPS e uma da CNB. O candidato da articulação de esquerda é o companheiro Olavo Brandão, secretário de Formação Política do PT do Rio de Janeiro. Cada uma dessas candidaturas representa uma chapa inscrita, ou seja, são 4 chapas inscritas também para o setorial agrário, e a nossa chapa chama Setorial Agrário do PT para Tempos de Guerra. No setorial de Meio Ambiente, 6 candidaturas se apresentaram, inclusive uma da EPS, uma do Movimento PT, uma da RS, uma da MS e a da E. O nosso companheiro candidato a secretário é o Rafael Tomiyama, dirigente do PT no Ceará. Ainda no meio ambiente, 5 chapas foram inscritas e a chapa da articulação de esquerda se chama por um programa de transição ecossocialista. Para a Secretaria de Mulheres, 3 candidatas se apresentam, sendo uma da E, uma da MS e uma da CNB. A companheira Wilma dos Reis, da executiva do PT do Distrito Federal, é a candidata que representa a articulação de esquerda. São 3 chapas inscritas, também representando essas 3 candidaturas. Já no combate ao racismo, são 2 candidaturas inscritas, uma da CNB, que é o companheiro Mártios, que está indo à reeleição, e uma da companheira Givalda, que é militante do Quilombo Socialista, uma tendência criada aí nesse último período, no último ano, salvo engano. Essa candidatura é apoiada pelo próprio Quilombo, pela articulação de esquerda e pela democracia socialista. Tem ainda 5 chapas inscritas e a chapa da AE se chama Combate ao Racismo em Tempos de Guerra. Já na Secretaria Nacional de Cultura, o companheiro Márcio Tavares, militante do Avante, é o candidato único, ele está indo para a reeleição, e 3 chapas foram inscritas, sendo uma composta pelo Avante, pela DS, pela EPS, pela E, e mais 2 chapas também estão inscritas. Na Secretaria LGBT, a candidatura também é única, também a Janaína está indo para a reeleição, e nesse caso também é uma chapa única, a chapa para o Coletivo Nacional LGBT, que a AE participa e compõe, chama Na Luta por Nossas Cores, Orgulho e Resistência para Avançar e Transformar o PT. Na Secretaria Sindical, a mesma coisa, uma candidatura única e uma chapa única. O candidato à reeleição é o companheiro Paulão. Por fim, hoje, como eu disse no início, é o prazo final para inscrição das chapas para as coordenações nacionais dos setoriais e também para a coordenação. Então, na semana que vem, a gente retorna com mais informações. Saudações e até lá. Valeu, Dani. Obrigado, companheira. Falando em setoriais, a gente vai escutar agora a companheira Adriana Souza. A Adriana é professora de História lá em Belo Horizonte e fala para a gente sobre as lutas ambientais em Minas Gerais e situa essa discussão na disputa do setorial de meio ambiente do PT de Minas. Olá, companheiros e companheiras, ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Aqui é a Adriana Souza, militante da Articulação de Esquerda Minas Gerais, professora de História em Belo Horizonte e atualmente estou com a tarefa de candidata a secretária do Setorial de Meio Ambiente e Desenvolvimento em Minas Gerais, representando a chapa A Esperança é Verde e Vermelha. Sou também militante da luta pela água na região metropolitana
e atuo junto ao SOS Vargem das Flores, a Articulação Metropolitana da Luta contra o Rodoanel, e coordeno o projeto Cidade Viva, 100 mil árvores por Contagem, já que sou moradora da cidade de Contagem. Bem, eu vou falar um pouco para vocês sobre a disputa do setorial de meio ambiente em Minas e também sobre as lutas ambientais travadas em nosso estado. Atualmente, temos 3 candidaturas que disputam o setorial de meio ambiente e desenvolvimento no partido. A nossa chapa, a Esperança é Verde e Vermelha, é a única das 3 que faz a defesa clara e intransigente da relação entre a luta ambiental, a crise capitalista e a necessária construção de uma alternativa de desenvolvimento socialista. Além disso, defendemos com muita ênfase a territorialização e a popularização da pauta ambiental, pois é urgente trazer trabalhadores e trabalhadoras, o povo preto e toda a periferia para o debate, pois quando vem à tona as consequências da crise e dos crimes ambientais, o povo pobre é o primeiro e às vezes o único a sofrer as drásticas consequências das tragédias ambientais. Quando vem a enchente, a falta de água ou a lama da Vale, os atingidos e atingidas são sempre os mesmos: o povo trabalhador, preto e pobre desse estado. Por isso, defendemos que a luta ambiental precisa ir além dos muros da academia, do engajamento da classe média, que são fundamentais, é claro, mas não são suficientes para enfrentar a sanha ultraliberal que destrói os nossos patrimônios ambientais, culturais e históricos, em nome do lucro e acima da vida. Em Minas, a situação ambiental é gravíssima. O governo Zema tem sido um fiel seguidor da agenda bolsonarista ultraliberal aqui no estado. Se na política ambiental brasileira a orientação é passar a boiada, em Minas se acrescenta a boiada do agronegócio à passagem da lama das mineradoras e do cimento da especulação imobiliária que avança nas revisões dos planos diretores de cada cidade mineira. Um caso emblemático e recente da cumplicidade do governo Zema com a destruição e com os crimes ambientais foi a celebração do acordo entre o governo e a Vale sobre o crime de Brumadinho, que ceifou a vida de 272 pessoas, algumas ainda desaparecidas. Um acordo ilegítimo, porque não ouviu os atingidos, e imoral, porque beneficia a autora do maior crime ambiental do nosso país, a mineradora Vale. Como um dos resultados do acordo, nós tivemos o projeto do Rodoanel, um projeto que é atrasado do ponto de vista de alternativas de mobilidade, que é ecocida porque ele destrói biomas em toda a região metropolitana, que é hidrocida porque devasta diversos mananciais de água, inclusive ameaça fortemente a represa de Vargem das Flores, que é hoje o terceiro maior reservatório de abastecimento da região metropolitana de BH. E é um projeto também eleitoreiro, porque anuncia uma obra que será iniciada apenas em 2023, sem apresentar os estudos de impacto ambiental e nem mesmo os estudos que comprovem a sua funcionalidade ou eficácia. Além de tudo isso, em sua rota de mais de 100 quilômetros, o traçado do Rodoanel beneficia o escoamento das mineradoras e representa um verdadeiro traçado de devastação e morte, beneficiando, como eu disse anteriormente, a mineradora Vale. Por tudo isso, o chamamos de rodominério. Outra questão fundamental são as águas de Minas que também estão ameaçadas. Estamos próximos de um colapso do sistema estadual de recursos hídricos. Outorgas de grande porte são concedidas a grandes consumidores do agronegócio, da indústria, da mineração, sem que se tenha devida disponibilidade hídrica. Em recente estudo do projeto MAP Biomas, lançado em agosto deste ano, nos últimos 30 anos, o Brasil perdeu 15,7% da sua superfície de água doce. Neste levantamento, assustadoramente, Minas Gerais está em terceiro lugar, entre os estados brasileiros com maior perda de água, estando atrás apenas de Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Nesse sentido, a luta pela água em Minas Gerais ganha contornos decisivos, já que sem água não é possível ter desenvolvimento
muito menos garantir condições dignas de vida para a população mineira. Portanto, defendemos que as lutas travadas pela proteção de mananciais mineiros precisam estar no centro da agenda de toda a militância petista. Como vocês podem ver, temos muitos desafios por aqui. Defendemos que a nossa militância combata a mineração predatória em nossas cidades e em nossas serras, a especulação imobiliária que avança em nossas cidades, o projeto Ecocida do Rodoanel e Rodominério e todas as ameaças às nossas águas. Hoje, Minas Gerais, como eu já disse anteriormente, é destaque em insegurança hídrica e essa realidade precisa ser enfrentada. E diante de tantos desafios, entendemos que, apesar do envolvimento da militância petista e das esquerdas em geral no debate e na luta ambiental, nós ainda não conseguimos garantir a centralidade que essa agenda deve ter na disputa de valores e alternativas anticapitalistas de sociedade. Sendo assim, defendemos que a denúncia da grave crise ambiental e a piora da situação climática precisam estar articuladas à defesa da transição ecológica nas cidades mineiras, bem como a disputa por uma visão estratégica de desenvolvimento sustentável ou de novo tipo. Para uma crise estrutural, é preciso dar uma resposta também estrutural. Por isso, as nossas lutas socioambientais devem se articular à construção de um horizonte socialista. Fico por aqui, agradeço o espaço e seguiremos firmes na luta, pois em tempos de guerra a esperança é verde e vermelha. Valeu, Adriana. Obrigado, companheira. Força e tamo junto aí nessa campanha. E, pessoal, essa foi mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Como vocês sabem, o podcast tem publicações toda segunda e sexta-feira e é totalmente construído por meio de troca de áudio de WhatsApp, com militantes do PT espalhados por todo o país. Nos reencontramos muito em breve. Saudações petistas, fora Bolsonaro e até mais.